Estamos em tempo que a gripe se prolifera muito rápido, né? Muito mais rápido. Isso porque os nossos hábitos ajudam nessa proliferação do vírus. E a campanha nacional de vacinação contra a influenza vai acontecer até amanhã aqui em Blumenau, nas unidades de saúde da cidade. A campanha já imunizou 86.599 pessoas na rede pública, o que representa 89,2% do total previsto pelo Ministério da Saúde. Aqui em Blumenau, querem chegar à meta de 90% desse público-alvo. E com as temperaturas mais baixas, é época de atenção. Até agosto, o índice de casos de influenza é maior na região. E é por isso que o médico infectologista José Amaral Elias está aqui hoje para falar um pouco com a gente como é que a gente pode se proteger. Doutor José Elias, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem. Maravilha. Doutor, a gente sabe os hábitos, a gente sabe decor, tudo que precisa, mas por que sempre nesse período a gente acaba se infectando mais? A gente fica também mais suscetível à gripe? Na verdade a gripe tem o ano inteiro, mas essa época, né, que as temperaturas, o ar mais seco por mais tempo e as aglomerações de pessoas, a transmissão fica mais fácil, né? Então, por isso que o número de casos também aumentam bastante. As pessoas ficam mais fechadas, né? Porque aquele hábito de lavar a mão quando você chega em casa ou em qualquer lugar, depois que você passou no ônibus ou teve em qualquer lugar, que você tocou em objetos, isso tem que ser o ano inteiro também, né? Sem dúvida. Mas é que a gente se fecha mais. Sim, se fecha mais, né? As janelas ficam mais tempo fechadas, né? As escolas, né? Onde as e não crianças, adianta o né? ar-condicionado, né? Porque o ar-condicionado ele só fica, né, circulando aquele ar mesmo, não tira o vírus dali de dentro. Então isso é importante. E o ar-condicionado também resseca mais o ar, né? Então favorece mais até a transmissão, né? Isso então ainda piora o ar-condicionado. Além de outras doenças respiratórias, né? Claro. Então o ar-condicionado tem que ter muito cuidado também. Sim. E doutor, a gente tem muito medo em relação à gripe A. Porque dizem que a gripe A, ou esses outros novos tipos, teve um que recentemente, né, matou bastante gente nos Estados Unidos, é o H1N3, é isso? Na verdade agora circula mais o H1N1 e tem o H3N2. Sim, E aí a nossa questão o que difere uma gripe mais grave dessa gripe normal que a gente até então ouvia falar? Não, na verdade a gente tem a gripe, que tem 3 tipos de vírus, que é o vírus tipo A, que é aí que tem o H1N1, tem o H3N2 e tem vários outros, né? Que a gente divide entre o H e o N. Então tem 16 tipos de H, 9 tipos de N, e vão tendo essas junções quando os vírus vão mudando. Nessas mudanças é que pode vir vírus em que a população, de maneira geral, ainda não está imune, ou não tem proteção, nunca teve contato. Aí vai ter mais chance de ter doenças mais graves. Mas as doenças mais graves da gripe, elas se concentram nas pessoas que têm mais chances disso, que são pessoas que têm doenças crônicas, os extremos de idade, as grávidas, os obesos. Esse é o maior risco. E a grande diferença, né, que é achar que nem tudo que é espirro e tosse é gripe, né? Porque tem o resfriado, que é outra doença de muito menos gravidade, causada também por vírus, vários outros vírus, certo? Então essa é a grande diferença. E tem algum hábito das pessoas que pode fazer com que a gente piore ainda, cada vez mais, deixe o vírus mais forte? Por exemplo, bactéria. Se a gente tomar o remédio para combater uma doença bacteriana, sem indicação, a gente vai fortalecer, porque ela consegue vencer aquele remédio e depois ela vem mais fortinha. Para o vírus da gripe também é assim? Nossos hábitos podem fazer com que ele fique mais forte? Não, assim, a diferença, né, as doenças bacterianas, em que nós vamos, quando necessário, usar um antibiótico, aí sim, isso tem aumentado muito a resistência das bactérias aos antibióticos, no mundo todo, né? Isso vem aumentando muito, um grande problema. Do vírus, não. Claro que para a gripe, nós temos a estratégia de usar um antiviral, né, que é o Celtamivir, que em alguns casos a gente usa, principalmente nas primeiras 48 horas da doença. Esse medicamento, ele pode até ter resistência também ser usado muito de maneira indiscriminada, né? Não vai fazer efeito. Se de maneira geral na população, se for usado muito, isso com o tempo pode também ter uma resistência. Mas é diferente das bactérias, né? E tratamento, doutor? Continua sendo um chazinho, canja de galinha, a melhor coisa para cuidar de uma gripe? Na verdade a gripe é uma doença viral autolimitada, ela vai ter o seu tempo de duração.
O grande problema é em pessoas que têm mais chance de isso virar uma doença mais grave, certo? Claro, qualquer pessoa pode evoluir também para uma doença mais grave, um grupo de risco muito mais. Essas pessoas já têm que ter um alerta, se perceber que essa doença está um pouco mais grave, o principal sinal de alerta é a falta de ar, febre alta e falta de ar, aí procurar atendimento. Aí sim é necessário o antiviral e às vezes até outros medicamentos, conforme a evolução. Fora isso, né, a síndrome gripal, que a gente chama numa pessoa que não tem nenhuma doença crônica, o tratamento são sintomáticos, certo? Uma boa hidratação, certo? Repouso, uma boa alimentação, bastante água, sopinha, não tem muito jeito, né? Sim. O remédio ele é só para aquelas 48 primeiras horas em que há indicação. E que há indicação Fora para isso... as pessoas que têm mais riscos, né? Por exemplo, um idoso, ou uma pessoa que tem uma doença pulmonar, uma doença cardíaca, um diabético, ou então pessoa que mesmo que não tenha essas doenças está um quadro um pouco mais preocupante, principalmente com o sinal da a falta de ar, né, que é a dispneia, né, que então tendo falta de ar, tem que procurar um atendimento para ser melhor avaliado, que aí pode evoluir. Certo. Porque óbitos por gripe todo ano tem. Né? E sempre teve. Antes do H1N1 Exatamente. circulante, né, antes de 2009. Era pouco noticiado, né? Também, né? Acho que é claro que foi a pandemia, né, É, porque pegou exatamente. o mundo inteiro, tal, Exato. mas é uma doença de preocupação anual e também de uma preocupação de vírus novos estarem entrando na humanidade, né? Então, Sim. o mundo inteiro se preocupa com isso, faz muita vigilância. Doutor, pra gente nisso. encerrar bem rapidinho, além de abrir as janelas, outra dica especial assim pra gente cuidar pra não se infectar com o vírus, tentar passar esse inverno aí sem gripe. São as mãos, né? Muito importante, a higienização das mãos, né? O uso, a lavagem, mesmo o uso de substâncias alcoólicas, né? Evitar aglomerações, né? A gente conversa muito isso, né, entre os profissionais de saúde, que às vezes as pessoas vão para locais para atendimento de um quadro que não é grave, aonde pode pegar um vírus mais preocupante. Onde tem mais né? gente, Então, melhor às vezes se evitar. concentra muito e Tá pode certo. acontecer isso. Doutor, obrigada por estar aqui com a gente. Eu Vamos cuidar da agradeço a nossa oportunidade. saúde, porque olha, a gripe eu não Exatamente. desejo pra ninguém. Ô, coisinha chata. Obrigada, doutora. Até uma Eu que próxima. agradeço. Até mais.